gente, eu sou a Aline, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Eu tô aqui hoje com o maridão. Sou eu. Seja muito bem-vindo ao canal. Brincadeira, ele sempre tá aqui, gente. Sempre aqui dirigindo, falando dá um oi. Dá um oi, fazendo um churrasquinho. Mas hoje o Arley veio especificamente para falar sobre a área de TI na Europa. Então, se você trabalha com isso no Brasil e tem interesse em se mudar para a Europa com um contrato de trabalho, já fica aí com a gente porque vão ter dicas muito bacanas. E já curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixa um comentário aí pra gente também. Bom, gente, o vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu preparei algumas perguntas aqui e aí eu vou fazê-las pro Arley, ele vai respondendo cada uma delas e passando as dicas aí no meio, tá? Então vamos lá. Preparado? Tô preparado. Há quanto tempo você trabalha na área de TI? Quanto tempo? Já trabalho na área de TI desde mais ou menos 2011. Vai fazer o quê? Uns 10 anos já. 10 anos. De 9 para 10 anos aí. Sempre gostei da área de TI, mas assim, trabalhar profissionalmente, carteira assinada e tudo mais, é uns 10 anos mais ou menos. Eu me lembro muito bem, inclusive. Foi quase onde tudo começou. Foi quase onde tudo começou. Nosso relacionamento começou bem nessa época. Ele ainda fazia um estágio. E o que você faz atualmente na sua área? Com o que você trabalha? Qual é a sua experiência hoje? A área de TI, assim, ela é dividida em milhares de áreas, né? Tem área de teste, data science, front-end, back-end. Eu sou mais focado na parte de back-end. Eu acabo me aventurando ali aqui, mas é back-end, assim, minha área mesmo. Como você conseguiu uma vaga na Europa? Fez muitas entrevistas? Muitas entrevistas, sim. A gente acaba fazendo muita entrevista porque no início você não tem muita experiência, né? Então você vai se acostumando e tudo mais, mas a forma de que a maioria das pessoas consegue uma entrevista, uma vaga de emprego aqui no Canadá, seja qualquer lugar fora do Brasil, é pelo LinkedIn mesmo. Você deixa lá o seu LinkedIn atualizado, os recrutadores vão entrar em contato e aí você entra em todo o processo. E como que funciona o processo seletivo na prática? Esse processo que você acabou de comentar aí pra gente. Então, quando você tem um LinkedIn todo atualizado e você indica, né, que você está disponível para entrar em processos seletivos, no próprio LinkedIn tem essa opção lá, pode ser que um recrutador entre em contato com você ou você mesmo aplica para uma vaga no LinkedIn. Caso eles olhem para o seu perfil e eles gostem, é um perfil que se adequa à vaga, eles vão entrar em contato. É o primeiro contato do recrutador, às vezes é o recrutador da própria empresa, ou às vezes é um recrutador independente. E aí ele vai entrar em contato, vai querer conversar com você, vai propor, você tem aí uns 15 minutinhos pra gente conversar. E aí nessa conversa você vai falar um pouco mais da sua experiência, vai entrar um pouco mais em detalhe. Se ele vê que o seu perfil se encaixa na vaga, aí vai partir para a próxima parte do processo, em que as pessoas vão olhar mais a fundo o seu currículo e vão mandar um teste técnico. A partir desse momento, acaba que varia muito de empresa para empresa no meio do processo, porque cada uma tem as suas peculiaridades. Mas, no geral, na média, eles te mandam um teste técnico, você vai desenvolver um sisteminha em que você vai demonstrar todo o seu conhecimento e você vai mandar para eles. Depois que você manda para eles, eles vão avaliar, vai ter um tempinho que eles vão avaliar. E se eles gostarem daquilo que eles virem, eles vão te convidar para uma outra entrevista em que você vai explicar tudo aquilo que você fez. Quais foram as suas decisões, por que você fez isso de um jeito ou de outro jeito. E ele vai começar a testar vários aspectos assim, específicos de computação. Assim, se você tem conhecimento mesmo, qual é a sua produtividade, ou... Não sei. Tudo. Eles vão te testar em tudo. Tudo que eles tiverem interesse para a vaga, eles vão começar a te testar. Então é muito bom estar bem preparado para isso. Inclusive ainda nesse processo de entrevista, eu tô falando, gente, eu não fiz entrevista não, mas eu quase fiz junto com ele, entendeu? Eu sei que eles valorizaram muito também quando o Arley, no período da entrevista, se demonstrou interessado em saber mais da empresa. É verdade. Perguntou pros responsáveis, né, lá da empresa, acho que foi na última fase, né, que tem aquela conversa final, assim,
E o Arley sempre perguntava sobre a empresa, o que a empresa poderia oferecer. Então, isso tudo demonstra o interesse do candidato. Então, isso é muito importante no momento da entrevista, né? Isso. Ainda finalizando nessa parte do processo, quando você fez toda a entrevista, o pessoal gostou bastante de conversar com você, cada empresa vai ter o seu processo específico. No final, a última parte, eles vão te mandar uma proposta. Aí nessa proposta vem lá o salário que eles estão propondo, vem todos os benefícios. Se você vai mudar de país, vem especificado qual é a ajuda de custo que eles vão fazer, ou qual o suporte que eles vão dar para isso. Geralmente eles dão, pode ser que também não, mas assim, quando está mudando de país, geralmente eles dão um pacote de realocação que eles chamam. E aí você vai negociar, esse salário não é o que eu estou procurando, sim, não, esse aqui é o salário que tá bacana, então eu aceito. Aí eles vão te mandar um contrato, você assina, está contratado e começa o processo de... Ou seja, não é nada engessado, né? Não. Bem assim, é um acordo mesmo. Assim que você tem um contrato em mão assinado, aí já começa o processo de visto. Qual a área mais requisitada no momento? Assim, que você... Eu sei que da Holanda ele vai saber. Mais requisitado é difícil porque a área de TI como um todo ela é bem requisitada. Mas assim, se você for olhar assim, padrão, front-end e back-end sempre vai precisar. Sempre estão contratando. Você pode olhar no LinkedIn, vai ter lá um monte de vaga. Agora, o que eu tenho notado muito, que tem crescido a quantidade de vagas e a procura é de cientista de dados e profissional de DevOps. São duas vagas assim que eu estou vendo bastante. E para quem está querendo aplicar para uma vaga, né, vai mandar o currículo, eles exigem um diploma, uma formação mesmo ou não? Entendi. Isso vai variar de empresa para empresa. Tem empresas muito grandes que elas vão precisar de um, sei lá, no mínimo um bacharel, mas não é necessário, não é um requisito básico. É muito importante que você tenha isso no currículo, porque acaba validando o seu conhecimento acadêmico e te dá uma base muito boa para você resolver problemas, mas requisito não. No meu caso, por exemplo, eles não pediram diploma. Só experiência mesmo, então? Só experiência. A experiência é o que mais conta aqui. Se você tem 5, 6 anos de experiência, e aí eles vão avaliando tanto o que você declara no seu currículo de experiência, quanto aquilo que você consegue demonstrar no processo seletivo como um todo. Legal. Com relação à comunicação mesmo dentro da empresa, é necessário assim saber além do inglês alguma outra língua? Aqui no nosso caso, o holandês. Ou tudo se resolve em inglês mesmo? Não, dentro da empresa, para qualquer atividade profissional em que as empresas contratem profissional do exterior, é tudo inglês. Assim, reunião, você vai conversar com alguém, é tudo inglês. Óbvio que quando você está nesses ambientes, no cafezinho, alguma coisa, se é uma empresa majoritariamente holandesa, aí você vai, porque a gente está na Holanda, a pessoa vai estar falando holandês, mas no geral a atividade profissional é 100% inglês mesmo. E como que era o seu inglês quando você começou o processo seletivo e aí depois que você entrou mesmo na empresa, e o que você fez para se preparar com relação ao inglês? Então, quando eu comecei o processo seletivo era aquele jeito, né? É praticamente travado. A gente, da área de TI, a gente costuma ler muito, aí às vezes tem artigos técnicos, essas coisas, primeiro sabe bastante coisa em inglês, então você acaba acostumando a ler, mas ouvir falar era uma negação, horrível. O que eu fiz para melhorar? Eu contratei um tutor na internet, tem até um site chamado preply.com, ou tem também o Italki, acho que você já deve ter ouvido falar, a gente vai deixar aqui descrito aqui embaixo. Sim. Mas tem tutores em que eles vão te treinar no inglês. Se você está precisando de uma parte de gramática ou de uma parte de não sei, vocabulário ou coisa assim. No meu caso em específico, eu contratei um tutor, você paga ali X horas por mês. E eu falei especificamente que eu queria treinar para processos seletivos em inglês. Então ele começou a focar nessa área de conversação, de pegar artigo para eu poder discutir com ele sobre um determinado assunto, para eu ficar mais à vontade. E aí depois de uns 4, 5 meses nessa, assim, de 2, 3 vezes por semana, acabou ficando um pouquinho mais natural. Ficando mais confortável. E quando você chegou aqui, como é que foi? Quando eu cheguei aqui foi outra história. Eu lembro dele desesperado. É. Eu
acho que eu não tô entendendo nada que o povo tá falando. Sempre tem umas reuniões todo dia, né? E quando junta todo mundo pra falar o que fez no dia anterior, o que vai fazer e tudo mais. Aí começa aquela roda de pessoa falando e aí fala um, fala outro. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada. Ou seja, não tenha medo, tá? Porque depois de um mês, aí acaba acostumando com o estilo, né, do sotaque mesmo, porque vem gente do mundo todo, então o sotaque vai existir, não tem que jeito. Acostumar. E aí Acostuma, você pega o jeito, é tranquilo. Bom, vamos lá. E como que foi o processo de visto? Processo de visto. Foi bem tranquilo no meu caso, eu não sei se esse é o caso de todo mundo, mas na maioria das vezes vai ter alguém para te auxiliar nisso. Quando você assina o contrato, esse alguém dessa empresa, ou no meu caso foi uma empresa terceirizada, que foi contratada para poder me auxiliar no processo de visto, eles vão começar a te mandar, olha, eu preciso desse documento, eu preciso de que você preencha esse formulário, eu preciso que você assine isso, preciso que você vá no cartório e apostile esse documento. No nosso caso, a gente teve certidão de casamento. Fornecer a certidão de casamento, passaporte. E aí tem essa parte de apostilação, que aí você consegue validar o documento. Ele se torna um documento válido no caso da Holanda ou em alguns outros países. A família também tem direito ao visto? Tem direito. No caso da Holanda, a família tem o mesmo direito do que o cônjuge. No caso, quem foi contratado. Quem está aplicando para o visto principal, o cônjuge vai ter o mesmo direito, se não às vezes até mais direitos também. Como, por exemplo, o caso vem com filhos ou coisas assim, tem bastante direito. Inclusive, já vou colocar aqui no meio uma dica, né, que eu me lembrei aqui, que a gente já ouviu história de gente que veio com contrato de trabalho e esqueceu de incluir no visto, né, a esposa ou o marido. E aí, gente, deu uma confusão. Por quê? Porque aí saiu o visto de quem veio com contrato de trabalho e o familiar ficou pra trás. Aí teve que vir depois. E aí o processo é todo longo. E o processo é longo. Então, assim, a dica é que se você vai aplicar, se está fazendo um processo seletivo, passou, não se esqueça de incluir no mesmo pacote de visto, vamos dizer assim, no mesmo processo, toda a família, já todo mundo que vai vir. Já deixa bem claro no início que, olha, tô vindo com gato, papagaio e tudo. Já deixa bem, é verdade, deixar bem claro no início que tá trazendo a família, é muito importante, tá? Falando da Holanda, qual a média aí salarial anual de um desenvolvedor sênior? Olha, o sênior vai ser muito subjetivo porque tudo varia. Sim, tem esse termo sênior, né? Mas também varia da quantidade de experiência que você tem, aquilo que você conseguiu demonstrar no processo seletivo e também aquilo que você conseguiu negociar no final da entrevista, do processo seletivo. Então tudo isso varia bastante, mas a gente pode tirar aí pela média que um sênior pode tirar aí de 60 a 80 mil por ano. Isso é um salário bruto, né? Sem deduzir nenhum imposto, nem nada. De 60 a 80 mil você consegue ver salário nessa faixa. Algumas empresas maiores, aí já é um pouquinho fora da média, você vai ver aí salário de 90, 100, mas aí também é cargos um pouco mais acima. É tech lead, às vezes é um cargo de gerência, mas na média é seguro dizer que aí de 60 a 80. Aproveita aí, ele vai saber explicar melhor sobre a questão dos 30% da Holanda, a regra dos 30% e também sobre os impostos, né? Sim. Aqui os impostos são altíssimos. Sim. Assim, e varia da quantidade de salário que você recebe anual. E isso pode chegar até 51% do seu salário. Então, o imposto é muito alto. Para quem vem de fora, existe uma regra chamada a regra dos 30%, em que 30% do seu salário é isento de imposto. Ou seja, 70% do seu salário eles vão cobrar o imposto normal, a alíquota que seja, e 30% você recebe livre na conta. Então isso é muito bom para o início, para quando você está precisando de mobiliar a casa, você está precisando se estabelecer. Ou juntar para outras coisas, né? Tem muito gasto envolvido nisso, então dá uma ajuda muito boa. Atualmente eu acho que você tem esse benefício por 5 anos. 5 anos. Como está sendo trabalhar agora aí no meio da pandemia e eles ainda estão contratando, tá? O mercado está aquecido ainda? Olha, desde o início da pandemia, o que aconteceu foi que no início eles fecharam tudo, né? Todo mundo trabalha de casa, vamos ver o que vai acontecer, porque ninguém sabia, né?
e por segurança todo mundo ficou em casa. Algumas empresas, quando viu que os números começaram a dar uma estabilizada, algumas medidas de segurança e de higiene foram colocadas em prática e viram que iam funcionando, algumas empresas começaram a abrir os escritórios novamente. Então, eles abriram, só que até hoje, já tem aqui mais de um ano e um pouco, até hoje não vai geralmente todo mundo para o escritório, porque é muita gente. Existem regras que você tem que colocar para o máximo tantas pessoas por metro quadrado. Então, isso é o que tem feito. Às vezes tem só uma agenda que você pode colocar o seu nome lá e você vai no dia que você colocou o seu nome. E ainda estão contratando? Estão contratando bastante, assim, todo dia, não todo dia, né, mas assim, toda semana você vai receber alguma coisa no LinkedIn, estão contratando muito. Ah, bacana. Agora, passa aí algumas dicas pro pessoal, né, que tá querendo vir embora com um contrato de trabalho, umas dicas mais assim, diretas, papum, sabe? Tá, papum. Papum, sem perguntas. Sem perguntas, tá. A primeira coisa que vem em mente, assim, que é impossível você vir sem isso, é o inglês. Então, investe nisso. Se você tem esse objetivo de se mudar para fora, é o inglês. O que eu fiz para eu conseguir melhorar, para me adaptar bastante nisso, a gente já falou já um pouquinho no vídeo, né? Que foi contratar alguém que você pode pagar X reais a hora. Isso ajuda em muito, assim, é muito bom. Mas outras coisas pequenas no dia a dia que você pode fazer é trocar o idioma do seu celular, trocar o idioma do seu computador, do seu e-mail, lá do Gmail, seja onde você usa. Netflix, você vai assistir uma coisa, bota uma legenda em inglês. Então é muito importante você começar a ter esse contato diário. Quando você tem esse contato diário, fica muito mais fácil, um pouquinho mais natural. E aí você vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, você acaba ficando normal. É uma dica muito importante você procurar saber o que é a empresa, o que ela faz, quais são os produtos, como que ela ganha dinheiro. Todos esses pontos específicos que não são assim pertinentes à vaga, mas sim a empresa como um todo, é muito importante você saber. Porque quando você vai ser entrevistado, eles vão procurar saber qual é a sua motivação. Por que você quer trabalhar aqui com a gente? O que você entende? O que você pode agregar para o nosso pro problema que a gente está se propondo a resolver? E aí você vai ter que explicar tudo isso. Inclusive, deixa eu compartilhar aqui, sabe o que eu fazia? Isso aí já fica dica até pra quem é esposo ou marido de quem tá vindo, enfim. Eu estudava as empresas junto com ele, tá? Então, eu pegava lá, a gente sentava do lado do outro, assim, na sala, estudava as empresas que estavam, né, assim, já meio caminho andado, e aí eu montava um questionário em inglês e eu ia perguntando tudo sobre as empresas pra ele e ele já ia me respondendo em inglês. Isso porque, tanto para ele gravar do que se trata aquela empresa, qual a importância no mercado, enfim, e também para ele já ir treinando inglês. Então fica essa dica aí para você ajudar quem tá nesse processo, né? E aí eu lembrei aqui também de outra coisa que eu acho importante, é tomar cuidado com o número de empresas, né? Pra, assim, que você vai aplicar, porque senão você fica meio maluco. Fica maluco. Eu lembro que o Arley teve uma vez que ele teve 2 entrevistas num dia só. Nossa, eu acho. Sabe? Então, assim, não vai aplicando com um monte, mandando currículo adoidado, não, sabe? Manda, assim... Manda com calma. Com calma. Porque você pode se embananar e aí você fica estressado, e aí é pior. É pior. Aí eu lembrei disso aqui agora. Acabei dando uma dica aí no meu também, tá vendo? Outra coisa também muito importante ainda nesse aspecto de entrevista e tudo mais é não crie expectativa. Verdade. É uma dica pra vida, não crie expectativa pra nada, porque a expectativa acaba com tudo. Se você cria uma expectativa alta e quando você chega e não vê aquela coisa, você fica muito decepcionado. Então, o que acontece muito, o que aconteceu com a gente, é que a gente às vezes criava expectativas sobre passar num processo seletivo, tava quase na porta do gol pra chutar. E às vezes não dava, não era. Falava, olha, infelizmente, outro candidato foi escolhido e tudo mais, e você ficava lá no chão, assim, decepcionado. Então, aí, principalmente no início, porque no início você ainda está se acostumando com o processo seletivo, você ainda está aprendendo, pegando jeito. É verdade. Então,
Vai com calma, sem expectativa, mas você vai chegar lá. Outro aspecto muito bom que você pode fazer é revisar o seu currículo com uma empresa especializada. Tem muita empresa especializada que oferece serviço até online mesmo. Eles vão te pedir aí, me dá o seu currículo atual mesmo, você pode mandar em inglês. Eles vão revisar e vão reformular esse currículo num formato mais legível, vão colocar umas palavras um pouco mais formais, um pouco mais assim, com cara mais de profissional, né? E às vezes vão te dar bastante dicas do que colocar e o que não colocar. Porque eles têm essa visão de quem vai ler o currículo. E às vezes a gente quer colocar tanta coisa, às vezes a gente não sabe muito bem medir o que colocar e o que não colocar. Fica aquele negócio poluído, assim. Fica um né? negócio poluído, às vezes fica currículos 2, 3 páginas e acaba que o cara vai ver assim, aí não vou nem ler. Ele tem uns 50 currículos para ver por dia, ele não vai gastar muito tempo lendo. Então, quanto mais sucinto o seu currículo fica, mais direto, melhor. E essas empresas são especializadas em fazer isso. O que a gente fez, a gente contratou um serviço, a gente teve investimento no início, porque assim, era um objetivo que a gente tinha colocado, vamos seguir em frente. Sim. E não deu outra, a gente fez esse investimento. A partir do momento que eles reformularam o currículo, e eu passei a aplicar novamente para as vagas, o resultado de pessoas entrando em contato com o interesse no meu currículo aumentou. Então foi muito bom. E também mudou no LinkedIn também, né? Isso, eles também... essas empresas geralmente oferecem vários pacotes, né? Aí dentro do pacote também tinha a reformulação do LinkedIn. Quando você dá uma repaginada nisso tudo, acaba que você tem uma presença mais forte quando alguém vai olhar o seu currículo. Porque às vezes quando o entrevistador ou a pessoa que vai analisar, ela não vai só ver o seu currículo. Às vezes ela vai ver o seu LinkedIn, às vezes ela vai ver o seu... Um blog que você tem aí. Um blog que você tem, às vezes vai ver um GitHub, o desenvolvedor que vai olhar o seu código, ele também está interessado em ver como é que é o seu código, ver as coisas, o seu pensamento. Então tudo isso contribui, óbvio que não é um requisito, você tem que ter, mas é muito bom. É bom para você porque você acaba aprendendo, você acaba tendo uma visibilidade maior dentro da internet. E assim, eu acho que só tem a adicionar. E outra coisa é falar a verdade no currículo, né? Sim, porque falar a verdade. Geralmente eles perguntam, né? Bastante em cima das experiências que você coloca ali. Então não dá pra tentar passar a perna, não, porque é pior. Você colocar a experiência e você chega na hora da entrevista não conseguir falar aquilo que você prometeu que sabia, você pode até passar vergonha. Então, ficar até queimado também, né? Outro aspecto que você pode trabalhar também é manter-se atualizado. Isso se você quer se manter relevante no mercado de trabalho, principalmente de TI, não tem jeito, é manter-se atualizado. É uma área que está sempre evoluindo, é uma área que você sempre tem que estar correndo atrás, sempre está lançando coisa nova, todo mês, todo ano tem conferências e tudo mais. Então, hoje em dia, o acesso a isso está muito mais fácil. Tem muito conteúdo em blogs, tem muito conteúdo no YouTube, até mesmo de conferências que saem mais as novidades, né? Às vezes dá um tempo, eles vão e publicam ela de graça no YouTube. Então, é o que eu faço muitas vezes. Às vezes eu não tenho dinheiro, não tenho orçamento para poder ir nessas conferências, às vezes é muito caro. Então, às vezes eu espero um pouquinho, eles lançam lá e já fico atualizado. Ou às vezes a pessoa vai, escreve um blog e você já fica atualizado. Então, assim... não se acomodar. Não se acomodar. Manter-se atualizado é muito importante. Ou até mesmo aprender outras linguagens, né? Quem sabe? Isso. Porque às vezes você tá muito na sua caixinha, você se acomoda, mas tem outras coisas ao redor que podem ser importantes que às vezes você não tá olhando porque você tá dentro dessa, vamos dizer, essa bolha. Então se você pegar deixa eu aprender uma linguagem nova aqui, só pra dedicar uma semana só para poder aprender ali, você vai aprender muita coisa e você vai se mantendo atualizado, é muito bom. A última dica que eu tenho para dar é você tentar manter contatos. Pessoas que já trabalham no exterior, pessoas que já trabalham no país em que você quer migrar. Às vezes grupos mesmo de Facebook, tem grupo do Slack. Se você quiser entrar em contato comigo depois, eu posso te indicar algumas coisas, mas sempre você vai ter, seja onde for, vão existir grupos de pessoas que já trabalham no país que você quer ir. E lá eles vão sempre compartilhar vagas ou dicas.
Quando você tem esse networking, esses contatos, fica mais fácil, porque as pessoas já vão te indicar diretamente, você não tem que ficar muito correndo atrás. Óbvio, correr atrás é muito bom, mas também quando você participa de uma coisa onde você pode compartilhar e também absorver conhecimento dessa comunidade, é muito bom. Assim, você dá uns 3, 4 passos para frente. Bom, gente, essas então são as dicas de hoje. Se você quiser saber mais alguma coisa, pode deixar um comentário aí embaixo. Também pode falar comigo no Instagram e também vou deixar o Instagram do Arley, né? Isso, pode entrar em contato comigo. Se tiver alguma dúvida mais específica, uma dúvida de programação, alguma coisa relacionada à área ou a essa questão de migração, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram ele é aberto. Vai ser o maior prazer em ajudar. Pode entrar em contato. E lembre-se, não crie expectativas e se você já conseguiu um contrato, mude, vá para o seu país lá com a cabeça aberta para poder se adaptar melhor, né? Tanto a empresa quanto com relação à cultura local do país que você está indo. E se prepare financeiramente também, porque no início a gente tem bastante gastos assim para poder se adaptar. Enfim, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal. Vejo vocês, até o próximo vídeo. Grande beijo. E tchau, tchau. tchau, tchau. E aí a última dica que a gente tem pra dar é você conseguir... Que eu tenho pra dar. E aí a última dica que eu tenho Peraí que eu tô rindo. Você tá tudo... Segurar o riso. Eu não consegui parar de rir. Ai, peraí.